Estamos ao vivo? Uma musiquinha aí. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Todo mundo chegando? Vamos curtindo um som aí enquanto a galera chega. Sejam bem-vindos. Dia de bate-papo hoje. Bate-papo comigo e com a Olga, bem informal aí, bem descontraído. Vamos conversar a respeito aí de formação e carreira de piloto. Show de bola! Então vamos tirar nossa música de recepção aí, vamos começar a conversar nessa noite de... Nem sei que dia é hoje, o piloto nunca sabe que dia que é, né? Quinta-feira, sejam bem-vindos, a Olga já tá chamando aí, vamos aceitá-la. Hoje então nós vamos falar sobre formação e carreira de piloto, né? Nas últimas semanas, aí, nas 2 últimas semanas, mais particularmente nessa semana, o pessoal mandou uma tonelada de dúvidas aí, muitas perguntas, muitas delas se repetiram e acredito que muito pela questão da semana no rumo certo, né? Então, tem a questão também do ano novo, né? Pô, o ano virou, quero começar a fazer meus objetivos, quero ir em direção aos meus sonhos, quero colocar esse sonho, quero tirar esse sonho da cabeça, né? Tirar do papel. E também a semana rumo certo aí tá mexendo com corações, com expectativas. E nessa live a gente vai responder aí o máximo de perguntas que a gente puder. Vou chamar a Olga aqui e a gente já começa. Boa noite. Boa noite. E aí, Alguinha? Eu estou aparecendo bem? Tá cortando a cabeça? Não, 100% para mim. Então, perfeito. Tudo certo por aqui e por aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Noitezinha de quinta-feira, tava vendo aqui que dia que é hoje, né? Que piloto nunca sabe que dia que é. Você só sabe se é dia de voar ou se é dia de folga. Não, e esse ano, eu tô falando para todo mundo, esse ano tá voando, né? Tá passando muito rápido, janeiro parece que começou ontem, ó, já foi embora. Até quem não assistiu o vídeo sobre as metas de janeiro aí, tá ali no feed. Mas a semana voou também, ontem foi domingo, hoje é quinta-feira. É verdade, nossa, nossa, muito rápido. Então, tava comentando aí com o pessoal, né, Olga, que essa semana, particularmente, né, a gente recebeu assim, ó, literalmente toneladas de dúvidas, muitas vezes se repetindo as perguntas, e aí a gente resolveu abrir uma live aí para conversar com vocês. Quem nos acompanha muita aí, a gente conseguiu responder, né, no inbox, mas aí, como era muito repetido, acho que tem muita gente com a mesma dúvida, né, então... É verdade, é verdade. A tua luz aí, será que tu consegue botar um pouquinho mais de luz? Consigo, pera aí, vai conversando com a galera que eu vou fazer a gambiarra nossa cada dia. Beleza, tá tranquilo. E uma das coisas, assim, né, pessoal, que eu acho que precisa ficar claro antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, né, para sanar aí essas dúvidas, se vocês estão muito ansiosos, fiquem tranquilos, a gente vai responder. Eu acho que uma coisa muito importante é ficar claro a diferença. Eu até fiz um vídeo sobre isso, talvez alguns de vocês não tenham visto lá no IGTV, sobre informação e orientação. Então, assim, a informação, ela está disponível. Nosso canal do YouTube, ele está repleto de informação. Todas essas questões, PP, PC, multi, FR, empregabilidade, mercado de trabalho, idade, enfim, essas dúvidas, assim, que são normais a gente ter, né, quando a gente começa na formação, quando a gente começa a pensar na aviação, seja como hobby ou seja como profissão, a gente começa a ter muita dúvida. E a informação, ela está disponível. Já a orientação é algo que não é tão simples de... agora brilhou, hein? Agora brilhou! Agora ficou bonito o negócio, show de bola, show de bola. Tá ótimo, show de bola. Excelente. Pessoal, aí, ó, vários alunos chegando, professor Adriano também, seja bem-vindo. Então, a orientação é uma coisa que, sim, que requer mais experiência, também requer não só a experiência de campo, né, de vivência, de aviação, de ter contato com outras pessoas, de ver o que deu certo, o que deu errado, o que funciona, né, que é a ideia do Rumo Certo na semana que vem,
para quem já está inscrito. Para quem não está inscrito ainda, o link está na bio. Quando acabar a live é só clicar lá, se cadastrar. Semana do Rumo Certo, 100% online, 100% gratuita. Tá linda, né, Olga? A gente está acabando agora os últimos detalhes. Tá incrível, tá incrível. Tá muito legal. E a orientação é diferente, a orientação ela vai mais a fundo. Então percebam que existe uma diferença de nível hierárquico, né? A informação ela é mais superficial, ela está no topo do copo, digamos assim. E a orientação ela está mais aprofundada, ela está mais embaixo num copo, se a gente imaginasse um copo de água em níveis de superfície. Então a gente abriu essa aula para dar uma nivelada aí na galera, porque se vocês não tiverem informação, a orientação não vai servir para muita coisa. Vocês vão ficar mais perdidos ainda, porque vocês não têm o pré-requisito para chegar lá na orientação. Então, a gente abriu essa live aí para ajudar vocês, dar os caminhos das pedras. A gente vai sugerir vários vídeos aqui para vocês também, né? Talvez não dê tempo de tocar em todas as perguntas, mas a gente precisa nivelar vocês para que vocês possam, de fato, aproveitar a semana que vem, extrair o máximo dessa semana, né? Se apropriar dos conhecimentos que a gente vai passar lá. E daí, quem tiver interesse, na quarta-feira, finalmente, né, Olga? Depois de muitos anos estruturando. Depois de muito tempo, muito trabalho, e um trabalho feito com todo cuidado, com todo amor. Tá saindo, tá nascendo aí o nosso projeto, e é um projeto que eu tenho certeza que vai guiar a carreira de muitos pilotos que podem se sentir perdidos no meio do caminho. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas querendo desistir, muitos desistiram, muitos adiaram, e justamente por sentir perdido, por não saber quais são os melhores caminhos. Então, nós fizemos um compilado de todas as situações, né, que vivem esses profissionais. Inclusive, a Karen está de um lado, que ela viveu a situação, né, que ela passou por uma formação, onde tiveram vários perrengues, né, Karen, que se você tivesse uma orientação mais próxima, talvez teria sido muito mais rápido, mais econômico também. E eu, do outro lado, acompanhando há mais de 10 anos esses profissionais, né, esses profissionais que têm uma história de vida, que têm todo um sonho envolvido, mas que muitas vezes deixa esse sonho morrer justamente por não estar dando conta. Né? E quando a gente fala de não estar dando conta, é de todo aquele volume de coisas que tem que ser feito, todas as etapas e todas as escolhas. Se uma escolha é feita de forma errada, todas as outras etapas elas vão ser influenciadas por isso. E aí vem vira uma bola de neve dentro da sua formação, e o principal pensamento é muito difícil, não é para mim. Então a gente quer quebrar isso, né? Quer facilitar o caminho de forma alguma. Vamos citar exemplos de pular etapa, mas sim de encontrar os melhores caminhos dentro do seu perfil, da sua realidade. Então esse programa ele foi feito com todo o cuidado do mundo para que todos os níveis de pessoas, né, de profissionais que estão entrando, que já estão no meio da formação, que estão passando por uma migração de carreira, possam ter o seu melhor aproveitamento. Show de bola, é isso aí. Então, pessoal, estejam presentes para isso, tá? Estejam cientes dessa diferença. A informação tá lá no YouTube, é só sentar a bundinha na cadeira, que nem eu falo, assistir. A gente vai tratar sobre alguns temas aqui, vai conversar, não tem problema nenhum, mas assim, a informação, ela tá disponível, depende de vocês consumirem. E semana que vem, então, quem tiver com a orientação em dia vai aproveitar muito essa semana, eu garanto para vocês. É um conteúdo assim, ó, inédito, tá? Eu já fazia esse tipo de trabalho com os meus alunos lá em Chapecó, depois comecei a fazer aqui no Trem de Pouso, só que eu sentia muito a necessidade de levar isso para mais gente, né? Eu quero levar isso para mais gente. E como eu comentei com a Olga, os alunos muitas vezes chegavam muito crus. Então o aluno chegava sem saber exatamente o que ele queria, como ele queria, quando ele queria, com habilidade não técnica muito baixa, não sabendo nem se comunicar muitas vezes, né? E esse é um dos problemas que acontece lá no final, né? A Olga pode falar melhor pra gente isso. O cara faz todas as carteiras, daí ele chega lá, umas pessoas extremamente técnicas, né? E aí chega lá e não dá certo porque não soube se comunicar na entrevista, uma coisa que parece ser tão básica, mas que
para piloto não é tão simples, por causa da nossa tendência, do nosso perfil, mas a Olga vai falar isso mais durante a live aí para vocês. Vão ter vários momentos, né, pra gente. Vão ter vários momentos inéditos. Então tá clara essa diferença, todo mundo entendeu aí. Informação tá disponível, é só ir atrás, canalzinho do YouTube, a gente vai tratar algumas coisas aqui. E semana que vem eu preciso que vocês estejam... Se vocês realmente querem aproveitar essa semana, vocês têm que caçar essa informação, tá? Vocês têm que aproveitar. Quem ainda não pegou, já pega aí papel e caneta, tá? A gente vai passar bastante informação aí para vocês, no que se refere à informação, para que vocês fiquem prontos, então, para a semana que vem, Semana do Rumo Certo, finalmente no ar aí. E quarta-feira, então, a gente abre as inscrições. Vagas limitadas, tá? Como tudo no trem de pouso, lotou, fechou, já era, tá? É isso aí. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Só te dar uma apresentadinha aí, Olga, porque tem muita gente nova chegando agora. Rapidinho, depois eu faço uma breve apresentação e aí a gente começa. Beleza? Perfeito. Então, eu sou a Olga, eu sou coach de aviação, formada em gestão de aviação civil. E tenho mais de 10 anos aí de experiência dentro dessa área de gestão de pessoas, passei por empresa aérea e venho trabalhando, né, com esse foco em me especializar cada vez mais em carreira na aviação. Então, nos últimos 5 anos, o meu foco é em trabalho com desenvolvimento de carreira, recolocação e preparação para a seleção. Então, eu falo que eu faço um sanduíche, né? Eu pego o profissional desde lá do começo, o meio da formação e finalizo ali na preparação para a seleção. E quando a Karen falou da questão das competências não técnicas, a intenção do Rumo Certo é também trazer isso desde o começo para que você tenha, além, né, de toda a parte da formação, quando você chegar, né, no seu primeiro emprego como piloto, quando você tiver oportunidades, você vai aproveitar todo esse conhecimento. As competências não técnicas, elas são um pouco diferentes das competências técnicas que o piloto precisa ter, né? Competência técnica você aprende ali nas aulas, né, nas aulas incríveis aí dos profissionais, dos nossos instrutores do trem de pouso, mas você aprende estudando, né? Já as competências não técnicas, elas vêm de comportamento, elas vêm de vivência, né? De toda a carga emocional que você traz. E quando você chega em várias etapas, né, da sua carreira, você precisa ter elas. No começo, para tomar as primeiras decisões, as melhores escolhas. No meio, para que você possa ter um aproveitamento, virar uma esponja de conteúdo e aprender o máximo que você puder com as pessoas que vão passando no seu caminho, né? E na próxima etapa, que não é o final, mas na próxima etapa, quando você chega numa seleção, as empresas, elas não estão avaliando a carteirada que você dá, que você tem um PC, não sei, feito na faculdade tal, que você tem todas as carteiras que você tem, elas são os requisitos mínimos para você estar ali, né? O fato de você ter isso não te abona, não te coloca na frente de ninguém. O que vai te colocar na frente dos outros profissionais, você vai se destacar, é as suas competências não técnicas, né? A forma que você se comunica, é a gestão de situações. Então, durante os processos seletivos, eles trazem muitas situações para você mostrar como você resolveria, né? Ou para você dizer em um exemplo da sua vivência como você já resolveu. Então, essas competências técnicas, elas são um pouco mais complexas, você não aprende lendo um livro, fazendo um curso, você precisa estar aberto a elas. E essa é uma das intenções principais do Rumo Certo e do meu trabalho como preparação para a seleção, né? Colocar essas pessoas olhando para isso. E eu acho, Olga, que também assim, é importante destacar para o pessoal que é novo aqui, que essas habilidades não técnicas que a gente fala, como tu falou aí, muito bem colocado, elas têm que ser desenvolvidas ao longo do tempo. E eu acrescentaria ainda que durante a tua formação, os próximos passos ali, nas primeiras horas do aeroclube, depois quando tu checa o piloto privado, tu começa a ter os primeiros contatos, né, no aeroclube, na vivência da prática de voo, essas habilidades não técnicas vão ser as verdadeiras responsáveis pelo teu sucesso profissional. Porque o teu sucesso profissional como piloto, a gente tem pergunta aqui sobre empregabilidade, eu faço questão de responder essa pergunta, porque eu adoro essa pergunta, tá? As principais oportunidades, elas não aparecem assim, agora você tem um processo seletivo para copiloto numa linha aérea. Não, isso aí é consequência.
Isso é simplesmente a consequência de um bom trabalho, de uma boa formação. Então, assim, quem já pensa em habilidade não técnica desde o início, cria uma gama de oportunidades, assim, ó, indescritíveis. O pessoal do centro acadêmico tá aí. O pessoal do centro acadêmico lá de São Paulo é um ótimo exemplo disso. Os caras se comunicam muito bem, fazem reunião, fazem trabalho, inventam moda, a gente faz reunião junto, cria coisa junto. Então, quem sabe daqui a pouco essa rede de relacionamentos não amadurece. Um desses guris, eu já falei pro Ítalo, o Ítalo tá aí, manda um salve aí, Ítalo. O Ítalo falei pra ele, cara, em seguida vocês vão estar colocados aí, vocês são muito competentes, vocês são muito profissionais, então esse tipo de trabalho, esse tipo de relacionamento, lá na frente vai valer muito, né? Sim. Pode ser que hoje seja algo que financeiramente não é tão rentável, talvez não ganhe nada para fazer isso, né? Esse trabalho lá no centro acadêmico, mas isso te gera uma quantidade de experiência, de contatos, de relacionamento e de amadurecimento profissional absurdo, né? E isso não é só na faculdade, né? No caso dos meninos aí, mas também no aeroclube, né? Na parte teórica, na parte prática, no relacionamento ali interpessoal. Então, assim, muitas vezes a gente não dá bola para nossa rede. Eu falo isso porque eu não dava. Eu pensava, tá, os guri lá. Daí, hoje tu vê os guri. A minha tá ok, acho que a tua deu uma travadinha aí. Olga, volte para nós, Olga. Volte para nós que nem começamos ainda, Olga. Daqui a pouco a Olga volta, vocês estão me ouvindo aí? Mandem um positivo se estiverem me ouvindo. Será que estou sozinha aqui? Eu acho que é o seu que tá travando aí. Será que é o meu? Oi. Você tá me vendo? Oi. Pra mim você tá travando. Gente, quem tá travando aí na geral? Na geral, quem é que tá travando? O meu tá ok aqui. Pra mim deu uma travadinha. Aí, tá todo mundo nos vendo. Pronto, já temos positivo. Pra mim eu tô ok. Eu que tinha saído, gente. Olha que absurdo. Voltamos, então. E botando a culpa em mim ainda, né? Aí é o detalhe. Então, muitas vezes, né, a gente não dá bola para esse tipo de habilidade lá no início, e isso é o que vai fazer a total diferença na tua colocação profissional, no teu primeiro emprego, né? Então, a gente vai falar sobre primeiros empregos de pilotos aqui também, tá? Mas, então, basicamente, é isso. Para quem não me conhece, então, vou me apresentar, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Karen, idealizadora aí do portal Aeronáutica Trem de Pouso. Estamos na luta aí, levando conhecimento de qualidade para muita gente aí, né? Já há alguns bons anos, uns 4, 5 anos aí na barra, como falam. Né? Já voei instrução... Opa, a Olga saiu, logo ela volta. Então, vou continuar no meu momento de fama aqui me apresentando, para quem não me conhece. E trabalhei muito tempo na instrução de voo, na instrução teórica, na instrução de simulador. Amo ensinar, adoro compartilhar e aprender com vocês, né? Para quem me conhece aí sabe que... Ó, a Olga falou que tá voltando. Sabe que eu adoro esse lance de ensinar e de aprender. A gente aprende muito mais com vocês do que vocês imaginam. E voei no táxi aéreo também, voei todo o Brasil aí. Né? Fiquei baseado no norte, na região norte, voando Caravan, na época da Two Flex, que agora foi comprada pela Azul Conecta, e atualmente vou na linha aérea, né? Então faz quase 2 anos aí que eu tô na linha, que era o meu grande sonho. A Olga também me ajudou bastante nesse processo de colocação profissional. Então, para quem tá na finaleira aí, faltando aquela alinhada para processo seletivo, recomendo fortemente, não só porque a Olga trabalha com a gente, mas eu fui cria da Olga também. Então é isso aí. Trabalho com a instrução e também sou aviadora aí. E temos a lojinha agora também no Trem de Pouso. Eu vi que alguém botou aqui que gostou do quadro lá da Olga. O quadro é da lojinha Trem de Pouso Store. Tá bombando lá nossos quadrinhos. Muito bom. O Davi disse que tem um compromisso. Fica tranquilo, Davi. Vai ficar salvo aí. Claro que é sempre bom participar ao vivo, né? Que daí consegue mandar as perguntas. Principalmente hoje, que a gente está se propondo aqui a responder o máximo de perguntas possíveis. Mas fique tranquilo, conte conosco. Olga está voltando, enquanto isso, então, vou dando prosseguimento aqui. Fiquem à vontade aí para mandar as perguntas, tá? Já falamos, então, da diferença de informação e orientação, tá claro para todo mundo, isso é bem importante, tá? Parece muito conceitual,
mas na semana que vem vocês vão entender, vai fazer muita diferença. Se vocês não chegarem na semana que vem com a parte da informação sanada, vocês vão se perder, tá? Vamos começar falando sobre a questão, as principais, né? As principais dúvidas que sempre chegam. Acho que Olga está chegando. Olga está chegando. Então, vamos aceitar a Olga antes, que dela me ajuda, né? Ó, o Neto já é aluno do Rumo Certo, é verdade. Inclusive, ontem a gente estava trocando ideia, né, Neto? Muito massa. Aê, voltou! Voltei! Tudo certo? Eu estava me apresentando aí, aproveitando meu momento de fama sozinha. Poxa vida, não sei o que deu aqui. Tranquilo, sossegado. Travou tudo. 5/5 para mim, como é que tá para vocês aí? Coloquem nos comentários, só pra gente alinhar. Acho que ok. Onde paramos? Então, eu terminei de me apresentar aqui, né, no meu momento de fama individual, te esperando. No momento pra quem ainda não me conhece. Eu sei que tem muita gente nova aí, então a gente resolveu fazer uma breve apresentação aí, só para vocês saberem mais ou menos do que somos feitos, né? Do que somos feitos. Fica aí, Olga, fica aí. Tá travando, meu Deus do céu. Já troquei a internet, se travar de novo, eu troco de novo. Pra mim tá bom aqui, Olga, 100%. Então tá bom. Então seguimos então, tá o baile. Bom. Então, a primeira pergunta que a gente mais recebeu, vamos responder as perguntas do chat também, fiquem tranquilos. Mas primeiro vamos honrar aí com as pessoas que mandaram perguntas na caixinha que a gente deixou desde ontem, tá? Então, a pergunta que mais chega, Olga, vou deixar para ti. Idade na aviação. Qual é a melhor idade? Tem idade mínima? Tem idade máxima? O que tu acha sobre isso? Então, vamos lá. Idade mínima, pelo menos você tem que ter 18 anos, mas o pessoal que tem mais receio da idade, né, pensa na idade máxima. E eu já ouvi pessoas de 30 anos achando que estava velho demais, perguntando se ainda dá tempo. E provavelmente essa crença, esse pensamento, ela veio lá da aviação militar, lá de trás, né? Hoje em dia, o cenário é totalmente diferente, né? Hoje em dia, as empresas, elas estão valorizando, como eu falei lá no começo, os profissionais com as competências não técnicas bem desenvolvidas, independente da idade. Qual é a situação de idade que a gente precisa falar, né? De restrição ou não? Qual é o seu objetivo? Quanto tempo você pretende concluir a sua formação? Isso envolve recursos financeiros, isso envolve, né, o tempo que você tem disponível para se dedicar para a sua formação e quando você vai começar. Então, se você me fala assim, ó, eu tenho 50 anos, eu quero chegar na aviação comercial e eu tenho poucos recursos, eu acho que eu vou levar uma média de 10 anos. Provavelmente você tenha dificuldade de se recolocar por isso. Por quê? Porque quando uma empresa contrata um copiloto, ela precisa investir bastante nele para depois receber tudo isso de volta. E pode ser que você não esteja mais disposto, pode ser que algumas outras situações variem com relação a isso, tá? Então, qual é a conta que você precisa fazer para levar em consideração se você está na idade ou não? É o tempo que você tem disponível para fazer a formação, quanto tempo você vai levar e onde você quer chegar. E aí, com base nisso, né, cada mercado reage de uma forma. Aviação executiva, aviação agrícola. Então, cada tipo de aviação tem o seu cenário. Mas não se apeguem no estou velho demais. Aí você só precisa fazer esses ajustes, tá? Mas não tem 40 anos, eu tô velho, não tá velho. 30 anos, não tá velho, né? Aí vem qual é o seu objetivo dentro disso, né? Então, quando a pessoa me traz essa pergunta, eu preciso analisar o cenário, né? Qual que é o seu cenário? Quantos anos você tem? Onde você quer chegar? E quanto tempo você tem você pretende concluir a sua formação, todas as carteiras necessárias para aquele seu objetivo final. Perfeito. E uma coisa interessante também de destacar é que algumas empresas aéreas, não vou dizer a maioria, mas vou dizer algumas empresas aéreas, ainda tem uma certa preferência por profissionais com pouco mais de idade. Por quê?
porque hoje em dia vale muito mais um profissional com habilidades não técnicas bem desenvolvidas, e automaticamente, se a pessoa é mais velha, ela já teve mais vivências, Sim. ela de repente já teve outro emprego, ela já teve outras experiências, ela já é muito mais madura, ela já é muito mais estável. Então, algumas empresas aéreas, além de não ter esse requisito de idade mínima e idade máxima, ela tem uma certa preferência por pessoas que sejam mais maduras, tá? Não quer dizer idade, porque tu pode ter 20 anos e ser extremamente madura, assim como pode ter 30 anos e tu ser extremamente irracional e inconsequente. Então, a empresa aérea, ela busca um profissional que seja estável, um profissional que esteja disposto, que precise trabalhar, que queira trabalhar, que queira se dedicar. Então, muitas vezes a empresa pode, sim, preferir profissionais um pouco mais idade para que maduros. Tenha mais habilidades não técnicas desenvolvidas. Né? Um exemplo aí para vocês. Eu tive 2 clientes, assim, que foram os casos, assim, esses cases, né, que eu posso falar para vocês. Um tinha 47, outro tinha 49 e entrou como copiloto numa linha aérea. Tá voando, sim, feliz da vida. Tranquilo. Então, assim, isso não é um empecilho. E eu acho que tem muitas pessoas que acabam usando isso para se convencer, né, que não vai dar para mim, e vai deixando. Porque toda vez que você vai começar algo novo, exige uma energia extra, né? Exige que você esteja disposto a fazer. Então, às vezes, essa desculpa que eu dou para mim mesmo me convence de que não é para mim isso. E hoje em dia, esse não é um cenário, né, que eu posso afirmar para você, você está velho demais. Não faz sentido mais, as empresas elas estão buscando um bom profissional. Um profissional que vai trazer benefícios para ela, que não vai trazer problemas para ela, e que vai valer todo o investimento que ela vai fazer em você. O Alisson colocou aqui um comentário que eu acho legal destacar. Estou com 35, pretendo terminar o PC com 36. Então é a conta que a Olga falou. Excelente. Né? Quanto tempo tu vai levar para fazer? E não tenho nenhuma preocupação acerca desse ponto. Perfeito. É isso aí. Excelente. Excelente. Que a idade tu tem aqui dentro, né? Isso. As pessoas se limitam com isso. Que idade tu tem, quanto tempo tu vai levar e aonde tu quer chegar. É isso que tu precisa saber. Né? Eu tive colegas na minha turma de copiloto com mais de 40 anos de idade, entrando como copiloto. Então, para vocês verem que realmente, né, casos da vida real, não existe mais isso. Claro que existia isso lá na aviação militar, muito de número, né, de idade, de altura, de peso, né. Para ficar mais tempo ali dentro, né. Antigamente se acreditava que isso eram bons parâmetros. Só que hoje a aviação evoluiu muito, né, os processos seletivos evoluíram muito, a ciência, né, a própria questão do CRM está muito intrínseco dentro das empresas. Então, as pessoas querem muito mais bons profissionais do que qualquer outra coisa. Ok? Está sanada a questão da idade. Alguém tem alguma dúvida? Só uma observação que a gente fala onde você quer chegar, o porquê isso é importante ser levado em consideração para quem é novo, ainda não conhece muito a fundo da carreira, é que, por exemplo, para você ser copiloto de uma grande empresa aérea, de uma empresa comercial, ela exige alguns requisitos, né? Então você tem que ter um mínimo de horas, algumas carteiras específicas, e isso leva tempo. Você vai ter que ter uma experiência antes de chegar lá, né? Então por isso que a gente fala, onde você quer chegar, justamente por isso. Tem pessoas que falam, não, eu não quero chegar na aviação comercial, eu quero ser instrutor. Né? Eu tive clientes que falaram, nossa, eu gosto de dar aula, eu quero ser instrutor. Excelente. Né? Então você chega na instrução mais rápido. Tem essas vertentes. Por isso que é preciso ter essa personalização e essa orientação para você fazer, né, o passo a passo de onde você quer chegar da melhor forma. Legal, show de bola. Posso responder sobre valor, que eu adoro responder isso. Tá, responde sobre valor. Eu deixo. Tá. Seguinte, ó, pessoal, eu gosto de responder por isso, por quê? Porque isso era uma crença minha, né? Então eu tinha lá, para quem não conhece minha história, eu tinha lá meus 17 anos e a minha vontade louca de ser piloto de avião. E aí todo mundo olhava pra minha carinha, né? E que era mais jovem que atualmente, tá? E pensava assim, nossa, essa guria enlouqueceu, ela não tem grana pra isso aí é pra quem tem dinheiro, isso aí é pra quem é filho de comandante. E aí, por um tempo, eu até acreditei nisso, ali dos meus 16 aos meus 17, eu realmente acreditei nisso.
E aí, eu não sei, me deu um insight, assim, um dia, e eu disse, não, é o seguinte, pode ser até que eu não siga, pode ser até que isso seja verdade, mas eu vou descobrir pelos meus meios. Eu não vou deixar alguém que não é piloto decidir se eu acredito nisso ou não, né? Não vamos falar nomes aqui, tá? Porque eu já me empolgo falando. Daqui a pouco meu marido entra aqui e diz pra eu parar de me empolgar. Mas enfim, então assim, eu gosto de falar sobre isso porque eu me enxergo muitas vezes nos alunos que vêm me falar isso. E eu era uma guriazinha, ok? Classe média, normal, né? Nada de mais nem nada de menos, né? Faria uma faculdade particular de qualquer maneira, né? Ou tentaria uma faculdade pública, se fosse o caso, mas acredito que eu acabaria indo para particular, se eu não tivesse feito aviação. E aí eu fui no Aeroclube e me passaram lá o valor. Nossa, eu olhei o valor inteiro e fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir todo esse dinheiro? Realmente é para quem tem dinheiro. E aí eu tive um insight também, não sei por qual motivo, de somar o valor de uma faculdade particular, de um curso qualquer, de, sei lá, administração. E para mim, a minha cara teve que cair no chão, porque o valor era praticamente o mesmo. Então, na época, tá? Na época dava uns 65 ou 70 mil, não me lembro, o Aeroclube, e a faculdade dava uns 80. E aí eu pensei, pô, mas não é tão diferente assim, é até menos, né? Se eu posso mexer aqui, né? Se eu mudar de aeronave, se eu fizer assim. Aí comecei a conversar com alguns alunos que já estavam um pouco mais avançados, como é que eles faziam. E aí a grande dificuldade era que o investimento tinha que ser feito assim de uma forma mais contínua, né? Então a faculdade, no caso, a grande diferença na época que eu enxergava é que a faculdade eu poderia fazer em 5 anos e o curso de piloto teria que ser mais curto, então não teria como desembolsar aquela grana. Só que isso era como todo mundo fazia. E eu pensei, não, só um pouquinho. Eu posso diluir o meu curso de acordo com as minhas possibilidades. Então, se eu não posso fazer em 2 anos, 3 anos, que vai ficar impossível para mim mesmo eu trabalhando, eu vou fazer em 4, eu vou fazer em 5, eu vou fazer em 10. Azar, entendeu? Azar do tempo. Porque o tempo é o que eu sempre falo. Eu falo isso porque eu vivi isso, sabe? O tempo ele vai passar de qualquer maneira. E aí tu pode decidir o que tu quer fazer com ele. Se tu quer seguir o teu sonho ou se tu quer só cumprir tabela, né? Tu quer bater o ponto lá e ter um salário no final do mês. Claro que dinheiro é bom, mas dinheiro não é tudo. Né? É interessante que tu consiga unir os dois, claro, né? Fazer uma coisa que tu gosta e ganhar dinheiro, que é o caso aí da aviação, né? Depois que tu já tá bem posicionado, eu particularmente acho o salário bem atrativo, bem interessante, dá para viver muito bem, mas principalmente por viver a vida fazendo algo que tu realmente quer, e não algo que tu acabou fazendo por consequência do destino, ou ficar indo trabalhar só para bater cartão, sabe? Isso para mim não funciona, sabe? Eu sou muito emotiva, muito, sabe? Vivo a vida por propósito, então fazer algo que eu não gosto não faria sentido para mim. Então eu consegui diluir. E como se não fosse suficiente, eu ainda resolvi fazer faculdade. E aí eu financei a faculdade lá, pagava só depois de 2 anos de formada e tal. Eu pensei, até lá eu consigo emprego e vamos embora. Né? Então, assim, vocês conseguem sim diluir a formação de vocês. E eu confesso para vocês que eu gastei muito mais tempo e muito mais dinheiro por falta de orientação. Porque não tinha alguém que se prestasse a entender a formação, a entender a minha realidade, dizer, Karen, faz assim, Karen, faz assado, vai por aqui, vai por ali. Quando tu é aluno, tu até acha que tu sabe alguma coisa, mas na verdade tu não sabe, tu não chegou lá no final para enxergar o caminho completo. E hoje... E você está seguindo dicas das pessoas, né, Karen? Faz assim, faz assado. Eu fiz isso, faça também. Eu fiz aquilo, faça também, né? Então, assim, muitas vezes acontece isso que a Olga falou, tu segue uma dica solta de alguém que não tem o mesmo contexto que tu, a mesma vivência, a mesma necessidade que tu, né? E acaba, muitas vezes, não indo para um lugar legal, ou acaba desmotivando, acaba desistindo, porque tu não consegue fazer em etapas. Essa semana, inclusive, eu estava gravando o módulo avançado do nosso programa, e lá a gente fala exatamente como que tu pode diluir ao máximo, né, a tua formação, e ainda prevendo pausas, porque as pausas para mim fizeram muita diferença. Tinha alguns momentos que eu precisava parar de voar. Não adianta voar 1 hora por mês. Se tu voar 1 hora por mês, tu tá rasgando dinheiro. Pega a carteira aí, abre a carteira e rasga dinheiro. É isso aí.
É isso aí que tu vai fazer voando 1 hora por mês. Tu não tem continuidade, tu não tem frequência, tu não tem constância. Mas eu não sabia disso, e ninguém me disse isso. Então eu ia voando 1 hora por mês. Pô, mas não seria muito mais legal fazer uma pausa estratégica no momento exato do teu treinamento, que tu não perdesse desempenho para depois continuar? Claro que seria. Mas e aí, como é que tu vai saber quando é essa pausa? E de acordo com a tua realidade, é melhor emendar ou é melhor pausar antes ou depois do solo? Sabe? Então, assim, hoje, já colocada aí no mercado de trabalho, já tendo tido muitos alunos, né, já tendo tido muitos colegas, a gente consegue, hoje eu vejo um aluno e digo, faz assim, sabe? É uma coisa muito natural para mim, porque eu sempre curti muito a parte de orientação. Então, esse programa, ele é, assim, uma realização, não é nem só profissional, é uma realização pessoal minha, porque a gente vai conseguir ajudar muito mais gente com o mesmo conteúdo, e aí depois só o final, para quem quiser, vai ter a parte da mentoria, né? E a gente vai poder bater um papo, assim, bem descontraído, de forma direta com vocês. Mas falando sobre valores de forma bem direta, pessoal, basta orientação. Se vocês tiverem orientação, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer o investimento. E eu tenho certeza que vocês gastariam esse dinheiro com bobagem. Então, assim, se tu fizer um planejamento bem feitinho, se tu souber o que a gente falou, quanto tempo tu vai levar, quanto que tu vai precisar em cada bloco, em cada etapa, né? A teoria dos blocos que eu falo lá no programa. Teoria das pausas também. Então, se tu tiver orientação, se tu tiver um mapa, sabe, é impossível tu não terminar e tu não concluir. E o mais importante, né, Olga, concluir bem concluído. Concluir com as habilidades técnicas e não técnicas, porque não adianta só ter carteira no bolso, pessoal. A aviação mudou, o mercado de trabalho mudou, não é como era antigamente. Antigamente tu tinha as carteiras, tu tinha um emprego. Hoje não. Hoje a carteira é só um pré-requisito. E aí, além do teu pré-requisito, tu tem que estar com essas coisas em dia. E aí, o que acontece? A galera bota as carteiras no bolso e fica reclamando que não tem emprego. Quando não aproveitou a jornada para desenvolver as habilidades, não aproveitou a jornada para criar as oportunidades, a rede de relacionamento, se colocar muitas vezes numa profissão anterior na aviação à profissão de piloto, né? Existe muito isso. O cara quer ser, eu tenho as carteiras, eu quero ser piloto. Tá, mas e se tiver uma vaga de outra coisa? Não, eu quero ser piloto. Pô, aí não dá, sabe? Então tu tem que ter a humildade de crescer gradativamente, né? Isso é uma coisa bem importante. Isso aí. Então esse planejamento financeiro é muito, muito, muito importante. Teoria dos blocos, teoria das pausas, tudo isso a gente fala lá no nosso programa, tá? Então valor não é desculpa. Valor é o mesmo valor que tu investiria numa faculdade particular. Se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês conseguem também. E até tem uma questão que a gente não pode nem citar valor, é X reais, porque depende da localidade. Cada localidade, né, trabalha com um valor diferente, mas levem essa base aí de, né, o preço de uma faculdade particular que vai ser a média. E aí você pode fazer no tempo da faculdade, né? Então, 4 anos, vamos trabalhar em 4 anos. Eu tenho investimento para 3 anos, faz em 3 anos. E outra coisa importante é, assim, também durante a formação, não se focar na hora de voo mais barata sempre. A hora de voo mais barata, alguém falou aqui, o Aeroclube da minha cidade, Iago, a hora de voo é R$350. Pô, show de bola, dá uma economizada muito boa, né? No pacote deve ser 350, mas ainda assim, dá para fazer um bom planejamento com isso aí. Só que depois, no piloto comercial, tu tem que diversificar o teu treinamento. Porque não adianta tu ter 500 horas de bueiro. Isso foi falta de estratégia, né? Justamente no, deixa aí, vai fluindo, né? No mais barato, né? Então, essa questão de saber quais as aeronaves são necessárias lá para o seu objetivo final faz a diferença, né? Porque você repetir a mesma aeronave o tempo da sua formação inteiro vai te fazer falta lá na frente. Então, porque as habilidades... tem que ser estratégico, você tem que saber onde você quer chegar primeiro, né? Então, assim, mas eu não sei onde eu quero chegar, mas eu tenho 3 opções, na opção 1, na opção 2, na opção 3, né? A aviação, ela também não é tão ampla, assim, né? Tem algumas vertentes, mas você vai escolher, né, talvez as mais comerciais, né? Algumas pessoas já nascem e seguem para uma aviação específica, outras querem testar. Mas para você testar, quais são os pré-requisitos gerais,
né, dessa Sim. aviação para você fazer de forma estratégica. Neto, no PP não, tá? No PP o ideal é voar uma aeronave, porque tu tem 45 horas ali, 40 horas que seja. Então é muito curto, né? Então o ideal é voar uma aeronave. Existe uma única possibilidade de voar 2 aeronaves, que é caso tu comece com a aeronave convencional e tu tenha muita dificuldade, aí vale a pena trocar para o triciclo. Mas no piloto comercial, vocês precisam voar aeronaves diversificadas para desenvolver habilidades diferentes, para entender de performance, para entender de peso, para entender de noções de aerodinâmica. Ah, esse avião flutua mais, esse avião flutua menos, entende? Então, tu tem que ter esse tipo de referência. Voar uma aeronavezinha Garmin, tá? Algumas horas também é interessante, vai te dar uma outra noção de instrumentação de cabine. Então, assim, vejam que, claro que é importante voar aeronaves mais baratas em algumas fases, tá? Em algumas fases específicas, mas tem algumas fases que não vale a pena, que foi o exemplo que a Olga falou ali, né? O aluno voa sempre a mesma aeronave, a vida inteira voando bueiro, daí entrou num jato, pô, e agora? É muito, muito grande o degrau, né? O Adriano também falou isso, né? Muito grande o degrau de um bueiro para um jato. Então, existem aeronaves aqui no meio do caminho que são interessantes em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, tá? Para que no final do PC de vocês não tenham só acumulado hora de voo. É uma coisa que eu sempre bato na Não ter tecla. só número, né? Não ter só número, ter a experiência. Isso aí, hora de voo, a hora de voo ela vai passar de qualquer jeito. Tu tem que ter treinamento de voo, não hora de voo. Hora de voo é uma coisa passiva, entende? E treinamento não. Treinamento tu tá orientado, tu tá focado, tu sabe como estudar para hora de voo, tu sabe o que pegar no debriefing, como pegar, como alinhar tua comunicação com o teu instrutor para puxar o máximo dele possível. Então tudo isso aí a gente fala lá, vamos falar bastante na semana do Rumo Certo, tá? Vocês já vão ter muito conteúdo na semana do Rumo Certo, como estão tendo aqui, mas quem entrar no programa aí vai ter tudo de forma bastante metodológica, passando por vários pilares, passando sobre o mapeamento, né, Olga, que é muito importante. Sim. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Inclusive, tem aquela pergunta que eu acho que... Posso falar? Boa. Teve uma das perguntas, deixa eu até voltar aqui, eu até deixei separadinho. Eu tenho aqui. Bem legal. Eu tenho. Você tem ela aí? Eu tenho aqui. Então, joga ela. É uma pergunta, assim, que aparentemente até eu achei engraçada a pergunta. Mas depois eu passei para a Olga e a Olga pegou um gancho bem legal da pergunta e pode ser que seja dúvida de algum de vocês. Como saber se eu tenho aptidão para a profissão de piloto? E aí vem outra pergunta que eu acho que tinha aí, a gente pega o gancho, né? Quais são os pré-requisitos e tudo mais. Mas olha só, como que eu sei que eu tenho aptidão para a profissão? Tem algumas situações, né, que a gente leva em consideração, que é o você gostar, né? O primeiro ponto, você tem que gostar daquilo, você não vai... eu acho que a profissão de piloto, assim como médico, por exemplo, não é uma profissão que você escolhe só para ganhar dinheiro. Tem que ter amor envolvido, né? Tem que ter uma paixão envolvida. Então, assim, essa paixão ela é necessária, né? Você precisa gostar disso. O outro ponto você precisa gostar de voar, né? Então, eu gosto de avião, mas eu tenho medo de voar. Então, daí não dá. Mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte, aptidão, né? Como que eu sei se eu tenho? A melhor forma de você fazer isso, de você ter mais clareza sobre isso, é através de uma avaliação de perfil comportamental. A avaliação de perfil comportamental, ela vai te dizer a tua tendência predominante, né? Então, como que você age sob pressão? Como que você age na sua zona de conforto produtiva, né? Que é quando você não tem regras impostas por outra pessoa, é só natural de resolver as coisas. Quando você não precisa cumprir nada, né? O seu jeito de fazer. E tem alguns perfis que eles trazem características que combinam mais com o perfil de piloto, né? Então, se tratando aí do mapeamento que a Karen falou, é o nosso primeiro passo dentro do programa. O mapeamento, ele faz toda a diferença, né? Você já sai com essa clareza e aí os próximos passos, eles fluem melhor para você. E um dos perfis, que é o perfil de lobo, ele traz bastante características. Olga, mas se eu não for lobo, então eu não posso ser piloto?
calma, nós temos um pouco de cada, né? Mas o perfil lobo é o que chama mais. É aquele perfil planejador, aquela pessoa que gosta de seguir e segue bem regras, que segue bem procedimentos. Então, esse é um perfil que se encaixa bem, né? Se você tem uma predominância ou não de lobo, pode ser que você consiga desenvolver as competências não técnicas necessárias quando ele é maior, né? Mais fácil. Já tem um perfil que ele é totalmente oposto do lobo, né? Que é o que a gente chama de águia, que é um perfil que ele pensa fora da caixa, ele gosta de inventar soluções criativas para as coisas. E esse perfil, quando ele é predominante, talvez não se encaixe tão bem pelo fato de você não pode inventar muitas coisas, né? Mas esse não é um fator que vai, digamos, te eliminar, né, da possibilidade de seguir a profissão, mas se você conseguir gerenciar bem, né, o meu lobo agora ele precisa estar ativo, eu não posso pensar como águia nesse momento, né? Se você consegue gerenciar o seu perfil a partir do momento em que você tem essa clareza, você sabe, né, como que funcionam essas coisas, fica mais fácil de você descrever. Mas sim, através de uma avaliação de perfil comportamental, você vai ter mais, de forma mais palpável, se o teu perfil ele é mais próximo, né, mais compatível ou não com a profissão. E é legal desse teste de perfil é que ele não se aplica só, ele se aplica, na verdade, a absolutamente tudo, né? A tua vida pessoal, a tua vida profissional, E também o interessante é que tu pode trabalhar os teus percentuais. Por exemplo, no início, eu tinha uma dificuldade, acreditem, muito grande de comunicação. Muito grande. Eu não era essa Karen que vocês estão vendo aqui, tá? Essa não era a Karen. Eu tinha uma dificuldade muito grande de exposição, de comunicação e de trabalho em equipe. E aí eu identifiquei, junto com a Olga, que esses eram pontos que eu não poderia continuar assim. Se eu quisesse realmente trabalhar na aviação, ser piloto, ser aviadora, eu teria que trabalhar esses pontos, porque são pontos fundamentais na aviação. Então não tem como tu ser um piloto e não se comunicar bem. Não tem como tu ser um piloto e tu não trabalhar muito bem em equipe. Muito bem. Tipo assim, mais do que bem. Entende? Até o Paulo fez uma pergunta antes ali, eu ouvi, Paulo. Eu tenho dificuldade de relacionamento, tenho dificuldade de comunicação. Isso tudo pode ser trabalhado, tá? Eu também tinha. Eu era extremamente introspectiva, absolutamente nada voltada para pessoas, né? Então, tipo assim, eu lembro que lá na escola que eu trabalhava, chegava a ser cômico, sabe? Eu ficava no computador, assim, super voltada para a tarefa, né? Desenvolvendo, fazendo um curso, fazendo não sei o quê, tal, bem louca, né? Super tubarão, né? E aí passava uma pessoa, a pessoa me dava bom dia, boa tarde. Nossa, eu nem via a pessoa, sabe? E aí quando eu saía, assim, eu chegava na sala de aula para dar aula e eu olhava, nossa, vocês passaram por mim. Sim, Karen, a gente te deu 8, não nos deu nem bola. Eu ficava, nossa, mano, como eu sou louca, né? Eu tenho que mudar isso. Então, eu comecei a voltar mais a minha atenção para as pessoas, né? Hoje, quando eu paro para conversar com alguém, eu realmente paro de fazer o que eu estou fazendo, né? Deixo ali 1 hora, 2 horas para desenvolver aquela conversa, para dar a atenção que a pessoa precisa, né? Então, assim, o trem de pouso também me ajudou muito. Tanto a escola quanto o trem de pouso me ajudou muito com a parte de trabalho em equipe, né? Nós somos uma equipe, para quem não sabe, nós somos 6 instrutores, né? Todo mundo voa e todo mundo trabalha na aviação. Então, e ao mesmo tempo a gente tem que desenvolver os projetos do portal, as lives, as aulas, né? A gente está sempre criando muita novidade. Quem nos conhece sabe que todo mês é uma bomba nova, né? É uma novidade nova. Conteúdo infinito. Uma novidade nova é bom, né? Conteúdo infinito. Então, assim, é algo que pode ser... Eu falo por experiência própria. Pode ser desenvolvido, pode ser melhorado. Claro que eu sempre vou ter um lado de tubarão muito forte. De velocidade, de resultado, de desempenho. Né? Tem que ficar atenta. Isso, é exatamente isso. Então, por exemplo, quando eu ligo para alguém, vou ligar para a Olga agora para a gente falar sobre o módulo avançado, eu vou marcar uma reunião. Geralmente a gente faz por vídeo, né? O que eu faço? Eu fecho a minha agenda. Porque eu sei que se eu ficar tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu não vou dar atenção para a Olga, eu vou focar na tarefa. Porque a minha natureza é de resultado. Executora. Né? Isso não é nem bom nem ruim, só que existem momentos, né? Então, no momento da tarefa é tarefa. Então, a gente tem que estar consciente. E o teste de perfil, ele te traz essa consciência. Então, tu consegue identificar. Direto a gente se fala, né, Olga, por áudio. Hoje, assim, ó, meu tubarão...
Hoje meu tubarão tá enlouquecido, ó. Tá Meu tubarão tá atacado, saindo. tá atacado. Né? O assim, lobo, né? O metódico. Metódico. E quando a gente se junta, meu Deus do céu, daí a bicharada fica atacada. A bicharada fica Mas a avaliação de perfil, ela diz, como eu falei lá no começo, é tendência, né? É uma tendência comportamental. Mas você tendo essa clareza de, poxa, isso eu preciso desenvolver, isso está fazendo falta, isso pode me atrapalhar, você vai desenvolver. Competências não técnicas você não aprende, você desenvolve. Né? Então, todas as competências não técnicas, elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser melhoradas. Muita gente vem e, por ser um perfil de piloto, ser um perfil muito técnico, essa questão da comunicação é uma coisa recorrente, que as pessoas reclamam. Eu tenho dificuldade de me comunicar bem, eu fico com vergonha, eu travo, eu não consigo falar, né? Mas é uma coisa que você, tendo as estratégias, a forma de você desenvolvê-la, não vai ser de um dia para a noite, mas você consegue desenvolver, assim como liderança, assim como trabalho em equipe, né? E tantas outras aí que são necessárias para a profissão, mas não só para a profissão, mas para você ter mesmo bons relacionamentos, você conseguir atingir seus objetivos, né? O relacionamento, a gestão aí de pessoas, ela está cada vez mais em evidência, cada vez mais necessária. Então, como já falamos um pouco antes, da carteirada, isso não resolve mais. Foi-se o tempo que tenho as carteiras, estou empregado, passou. Agora, realmente, a conversa ficou um pouco mais aprofundada, né? E o seu comportamento, a sua gestão de inteligência emocional vai fazer toda a diferença, tanto na seleção quanto no desenvolvimento da sua carreira, né? E o legal, tanto da semana do Rumo Certo, para vocês entenderem, a semana vai ser segunda, terça e quarta, tá? O cadastro tá lá no link da bio, Isso. É só se cadastrar lá, a semana é 100% online, 100% gratuito. E na quarta-feira a gente abre as vagas, isso, e quarta-feira a gente abre as vagas do nosso programa completo. E o legal, tanto da semana quanto do programa, é que a gente traz esses dois lados. Então, assim, eu trago a minha experiência de formação, né, de piloto, de vários pilotos que eu ajudei a formar, que eu participei da formação de forma bastante ativa, seja na teoria, seja no simulador, seja na prática, seja na orientação, né, também fui coordenadora. E a Olga traz a outra visão, né, a visão da carreira como um todo, né, por ter trabalhado há muitos anos aí com migração de carreira, né, por já ter visto pessoas que deram muito certo, por já ter visto pessoas que deram muito errado, o porquê que deram muito errado. Então, assim, quem conseguir embarcar nessa com a gente, cara, se imagina tu começar a tua formação já alinhado, tanto no pilar técnico quanto no pilar não técnico. Sabe, a tua chance de sucesso, ela quintuplica, né? Porque tu já sai na frente de uma galera que tá lá focado só nas carteiras, tá lá cego assim, ó, só quero minhas carteiras, e tu tá aqui, ó, tu tá enxergando tudo, não, pra cá é melhor, não, agora eu vou pra cá, agora eu vou pra lá, agora eu vou dar uma pausa, mas é uma pausa estratégica, agora eu vou continuar. Então tu faz tudo com muito alinhamento, né, com muito norte. Então, assim, ontem até eu falei pra Olga, nossa, como eu queria ter tido acesso a esse tipo de conteúdo quando eu tava lá no PP, sabe? Eu cheguei no Aeroclube, aí fiz a matrícula e comecei a voar. Tá, e aí, eu realmente naquela época eu fiquei meio assim, tá, mas como é que eu vou fazer? Vai fazendo, vai voando, são 45 horas de PP. Tá, mas e qual aeronave é melhor voar? Começa no convencional que é mais barato. Essa é mais barata. Não, tudo errado. Hoje eu vejo, né? Mas na época, como seria bom, sabe? Se tivesse tido, assim, um programa... Habilidade não técnica nem se falava naquela época. Isso aí nem existia, né? Talvez até existisse, mas a gente não tinha consciência disso. Mas não era falado, zero. Né? Uhum. Zero. Tanto que no meu primeiro processo seletivo eu rodei por isso, né? Rodei na parte não técnica. Então, só depois que eu acordei para entender o quanto isso era importante. Comecei a estudar isso, comecei a desenvolver isso, sabe? Porque é aquela coisa que eu digo, só perde quem desiste. Se tu bater no não e tu aceitar o não, pronto, acabou. Se tu aceitar o não que te deram, acabou. Agora, o não é a única certeza que a gente vai ter. A única certeza, vai tomar não. A nossa ideia aqui não é dizer para vocês que vai ser fácil.
Não tô aqui para dizer que é fácil, que vai ser moleza. Ah, vem comigo que eu vou te mostrar tudo de bandeja e vai ser super fácil para ti. Não é isso. Vai ser mais fácil, vai ser mais assertivo, tu vai ter norte, tu vai ter orientação, tu não vai ficar assim, ó, tá, mas e agora? Aí, às vezes, tu pegar a orientação com alguém que, primeiro, não se importa com o que tu tá trilhando, com a tua história. E segundo, não tem a experiência necessária para te passar isso. Né? Ela tá falando baseada, às vezes, só na história dela. Mas será que a tua história é igual à história dela? Por exemplo, né, Olga, quando a gente pega um aluno que tem filho, eu sempre falo isso, um aluno que tem filho é muito diferente. É muito diferente do aluno que é solteiro e não tem filho. É muito diferente. O que eu falo para um cara é totalmente diferente do que eu falo para outro. Entende? As necessidades são diferentes. Então, por isso que é legal ter a parte do acompanhamento. A gente vai liberar as duas opções, tá? Para que fique um valor bem acessível, para que todo mundo possa embarcar, possa ter acesso. Mas a gente vai ter a opção sem mentoria e a opção com mentoria. Quem puder ter mentoria, olha, assim, ó, é um divisor de águas realmente, né? Porque daí tu consegue personalizar, né? E a personalização, ela é incrível. Muito bom. Tem um aluno aqui, mais perguntas. Tem um aluno aqui que perguntou sobre mulher. Vou responder essa. Uma aluna perguntou aqui sobre... Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tá, o pessoal tem muita dúvida. Eu ainda não larguei o meu vídeo falando sobre mulher, mas o pessoal tem muita dúvida. E, assim, ó, eu vou falar por mim, tá? Depois a Olga pode falar pelas alunas dela, que ela já teve aí, pessoas que passaram por ela. Eu fiz os meus melhores amigos na aviação. Eu até me emociono falando. A professora Adriana deve estar aí, deve estar dando risada. Eu fiz os meus melhores amigos na aviação. Meu padrinho de casamento foi da aviação. Nossa, assim, eu não tenho palavras para descrever a quantidade de amigos, a quantidade de relacionamentos positivos que eu encontrei na aviação. Atuei em vários cargos, desde os mais simples aos mais complexos, né? Então eu fui desde a teoria, eu fui desde estagiária suplente, tá? Eu não era nem estagiária, eu não era oficial, eu era estagiária suplente da ANAC, tá? Até hoje copiloto na linha, né? Mas eu passei de estagiária, depois eu fui instrutora, depois eu dei aula no simulador, depois eu implantei um programa de simulador novo lá na escola, depois ajudei na estruturação de uma escola em Chapecó, fui instrutora de voo, fui coordenadora dessa escola. Então, assim, quando as pessoas falam de preconceito, eu, Karen, nunca passei nenhum tipo assim, de preconceito visível. Teve uma vez que um aluno falou algo bem engraçado, só que como eu sempre saio pelo lado da comédia, né? Então, um aluno falou assim, estava no meio da aula lá, né? Eu tinha uns 19 anos, eu acho, dando aula, e aí o aluno lá no fundo, ele falou bem baixinho assim, a mulher tem que pilotar fogão. E aí essa é a mais clássica, né? Daí eu pensei assim, será que eu respondo? Será que eu não respondo? Eu falei, vou responder, né? Não vou deixar barato. Porque, assim, o teu posicionamento também conta, né, Olga? Se as pessoas te veem como frágil, elas podem querer te atacar. Se elas te veem como forte, ninguém vai querer te atacar, isso porque não adianta. Em qualquer área, né? Em qualquer área. E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, olha, eu poderia ter fingido que eu não ouvi, mas é que eu acho que se tu comesse a minha comida, tu ia preferir que eu pilotasse avião. E aí todo mundo começou a rir, dar risada, e o cara ficou super vermelho, depois ele veio me pedir desculpa. Falei, não, cara, tranquilo, sossegado, isso aí não me pega, eu tô brincando contigo e tal. Só aproveitei o momento ali pra tu entender que não é assim que as coisas funcionam, que foi deselegante, né? E aí ele, não, cara, me desculpa, realmente eu fui muito deselegante, não sei o que, o cara é super meu amigo hoje, entende? Águas passadas. Sei lá, foi um comentário infeliz, né? Quem nunca fez um comentário infeliz, né? Sim. Então, assim, eu acho que a tua postura conta muito, né? As pessoas te verem como alguém que tá buscando, alguém que quer crescer, alguém forte, alguém que não tá ali pra brincadeira, né? Claro que tu vai criar laços, vai criar relacionamentos, vai brincar, mas eu acho que a tua postura como mulher na aviação conta muito. E não se colocar numa posição de... Isso é uma coisa que eu sempre falo com as minhas alunas. Não se coloque numa posição de inferior por ser um mercado mais masculino, né?
Sim. É mais masculino, mas não significa que as competências são diferentes para um e para outro. Né? O processo seletivo não é diferente para um e para outro. É o mesmo. Isso não é levado em consideração. Então, assim, o mercado está, sim, muito aberto para mulheres. Eu já atendi várias e todas elas estão voando. Né? A Karen é uma delas, é um exemplo aí, vivo na frente de todos. Então, isso não é mais, né? Talvez um dia. Então, gente, leve em consideração o cenário atual, né? Se no cenário atual é um mercado que todo mundo pode, você pode ser o que você quiser, de agora para frente a tendência é que seja mais ainda, né? Então, tem algumas competências não técnicas que a mulher acaba tendo mais de observação, alguma coisa que é diferente, mas isso não é ali colocado em xeque, né? Não é colocado em xeque. Eu acho que a principal pergunta é: mas eles não gostam de mulher porque pode ter filho, né? Mulher, quando tem filho, pode abandonar o trabalho. E assim, as empresas não veem isso. As empresas não estão questionando isso. As empresas não estão colocando você numa bandeja ali, numa peneira, né? Quem tem filho e quem não tem filho. Então, se você é mulher, se você tem o sonho, siga, faça o que precisa ser feito. Que vai fazer a diferença na sua qualificação. Né? Então, a sua qualificação, técnica e não técnica, é que vai falar por você. E assim, antigamente, né? Antigamente, quando eu comecei, nossa, me senti uma idosa agora. Mas enfim, antigamente, quando eu comecei, quando eu comecei alguns anos atrás, não vamos falar números, né? Para as pessoas não fazerem conta, tinha muito pouca mulher, de fato, né? Então, era eu e mais 2, 3 ali, né? Hoje não, hoje tu tem turma com 10, 12, no trem tem muita mulher. Vocês não têm noção a quantidade de mulher que tem dentro da plataforma. É impressionante, assim, cada turma que a gente abre tem mais mulher. Então é que nem o Bruno falou ali, ó, é correr atrás independente de ser homem, de ser mulher, independente de qualquer circunstância, né? Quem correr atrás, quem se qualificar, buscar orientação, seguir os caminhos corretos, de acordo com a sua realidade, né, estiver disposto a fazer a coisa bem feita, vai conseguir uma boa colocação, com certeza. Não independe de ser homem ou ser mulher. Tá? Mas eu achei legal responder porque a gente teve várias perguntas desse tipo, assim, desse estilo. Se tinha preconceito, se era mais difícil, como é que era durante a formação. Ainda é uma questão, né? Ainda é uma questão, mesmo com toda essa modernização aí do mercado, essa visão das empresas, ainda acaba sendo uma questão de medo para algumas, assim como o dinheiro. Aqui, ó. Muito bem. Temos outras perguntas aqui relacionadas ao... Tem uma que eu vou passar para ti, Olga, que eu acho que é bem legal e que tu vai responder melhor que eu, que é qual o requisito... Oi? 100%? Tivemos um problema técnico no meio. Vamos ver. Olga caiu. Logo ela voltará, está com problema na internet. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp, caso ela me mande alguma coisa. Mas vamos continuando aqui nas nossas perguntas e respostas. Vamos continuar aqui. Enquanto a Olga volta, vamos ver essa que eu queria deixar para ela responder. Mas vamos falar de uma outra aqui, uma outra pergunta que a gente recebeu bastante. Em seguida eu vou passar para as perguntas da live, tá? Eu só quero honrar aí as pessoas que tiveram a iniciativa de mandar as perguntas, né, que a gente propôs lá. Quando tiver outras lives, também mandem as perguntas lá, que a gente sempre vai priorizar elas. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nas perguntas da live aqui, fiquem tranquilos, tá? Inglês. Precisa saber inglês para ser piloto? O que vocês acham? Para começar a formação, precisa ter inglês? Será que precisa? Será que não precisa? Nos cursos de piloto privado e piloto comercial, é muito pouco inglês, tá? Algumas partes práticas vão precisar, checklist, um que outro manual, mas uma coisa bem sutil. O que tu realmente precisa de inglês, um inglês básico,
tá? Com inglês técnico bem desenvolvido, é lá no mercado de trabalho. Só que ninguém aprende inglês do dia para a noite. Então, eu sempre sugiro que vocês comecem a pensar no inglês, comecem a desenvolver inglês lá no curso de piloto privado. Ah, Karen, mas eu já fiz o PP, agora eu já estou no PC, será que ainda dá? Dá, tá? Durante a formação de piloto de vocês, pensem no inglês. Um inglês básico, um inglês tranquilo, que tu consiga conversar, que tu use ali alguns tempos verbais um pouquinho mais complexos, né? O present perfect, o past perfect, já tá legal. E aí tu tem que focar no inglês técnico de aviação, tá? Então, tu tendo o inglês básico e o inglês técnico, lá no final, no mercado de trabalho, tá tudo certo, tá? A gente já largou vários vídeos falando sobre isso lá no YouTube, tá? Eu não falava inglês, absolutamente nada. Hoje eu tenho ICAO 4, inclusive preciso revalidar. E é bem tranquilo em relação a isso, tá? Vocês não precisam ter o inglês fluente quando vocês começam a formação de piloto. Mas vocês precisam desenvolver isso de forma paralela para que ao chegar lá no final esteja essa habilidade ok, tá? Não precisa ser mega fluente, nativo, sem problema nenhum, tá? Não precisa. Mas vocês têm que pensar nisso, vocês não podem deixar isso para pensar no final. Assim como vocês também não podem deixar para pensar no final sobre essa questão que a gente vem falando aí das habilidades não técnicas e tudo mais. Vamos ver se a Olga volta para responder nossas perguntas. Vamos ver. Como avaliar se eu tenho inglês básico ou completo? Se tu consegue conversar, tipo assim, se a gente abrisse agora, tá? Uma conversa, tu conseguiria conversar de forma natural? É isso, tá? Não tem muito o que avaliar, tá? É se tu consegue te virar nos 30. Então, se tu consegue falar, e de preferência com tempo verbal um pouco mais complexo, né? Que são esses past perfect, present perfect, né? Então, isso aí já é um inglês com pezinho no intermediário, então tá ótimo. E aí foca no inglês técnico. Existem várias formas de estudar o inglês técnico, né? Mas é importante que vocês pensem nisso desde o início, né? Como eu venho falando. Não deixem para pensar nessas coisas só no final, lá quando rolar o processo seletivo, que aí tu não vai ter tempo. Vamos ver se a Olga volta. Vamos ver. Olga, fica de pé aí, Olga. A Olga tá só caindo. Mas é isso aí, internet é isso aí. Quem sabe faz ao vivo, problemas técnicos acontecem. Vamos ver se a Olga consegue voltar. O Ítalo perguntou aqui, outros idiomas é diferencial para piloto? Ítalo, eu acho que até é legal, mas eu acho que vale mais a pena desenvolver outra coisa, tipo IFR, fonia, né, outras habilidades assim que vão ser mais úteis, né? Porque a nossa língua oficial, a nossa língua mãe da aviação é o inglês, né? E no nosso território o português. Então, eu acho que o inglês bem assim, um inglês técnico bem desenvolvido vale mais do que outro idioma, tá? Na minha opinião. Vamos ver se a Olga volta. Vamos ver se a Olga volta. Ó, tô cheio de fã aí, que legal. Contem conosco, contem conosco. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso aí. Então, falamos de valor, falamos de idade, falamos de mulher, falamos de habilidades não técnicas, falamos de inglês, falamos de aptidão, falamos de empregabilidade. Quanto tempo leva? Ah, tem uma pergunta boa aqui. Quanto tempo leva para fazer o piloto privado, piloto comercial? O que vocês acham aí? O que vocês acham? Quanto tempo leva? O que é o ideal? Tem várias coisas que podem entrar aí, né? Quanto tempo leva? Quanto tempo é ideal? Quanto tempo é pouco? Quanto é muito? O que vocês acham aí? Um bom piloto privado com piloto comercial deveria durar em média quanto tempo? Se eu acho que a prova da ANAC vai ser feita online, acho que não. Acho que isso não vai acontecer. Acho que a gente não tem maturidade para isso. Qual o principal ponto que diferencia o currículo na seleção? Boa, Juliana. Muito boa pergunta. Em pena que a Olga caiu, mas vou responder como se fosse a Olga, porque eu sei o que ela responderia. O mais importante numa seleção são as habilidades não técnicas. Principal é isso aí. Porque, como ela falou, as carteiras todo mundo vai ter, né? O PC, o MUT, o IFR. Inclusive, né, já fazendo um parênteses aqui,
Se alguém tem alguma dúvida sobre esses caminhos, sobre essas possibilidades, lá no nosso YouTube a gente tem uma playlist que chama Passo a Passo da Formação. São 2 vídeos comigo, tá? Que eu explico tudo sobre o piloto privado e tudo sobre o piloto comercial. Então eu desafio vocês a assistirem esses 2 vídeos e não entenderem absolutamente tudo da formação, tá? Então, porque a gente não tem como aqui na live ficar falando de passo a passo, de quantas horas para isso, para aquilo. Cada vídeo desse tem 30 minutos, tá? Então é muita, 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 muita informação. E é o tema de casa para quem quer ir para a semana do rumo certo, tá? Para quem quer aproveitar de verdade a semana que vem, semana de orientação, vocês precisam estar com a informação em dia, que nem eu falei lá no início da live, né? Então, é tema de casa aí assistir o passo a passo da formação, assistir a playlist de dúvidas frequentes e ficar com essas dúvidas aí, ok. Porque daí, se a informação está sanada, a gente consegue aprofundar na parte da orientação. E aí a orientação vai fazer muito mais sentido para vocês. E aí, quem achar que isso é válido, que quer mergulhar nesse universo, né, que acha que vai poder economizar tempo e dinheiro, eu tenho certeza que vocês vão ganhar tempo e dinheiro com esse programa. Aí, quarta-feira, a gente abre as inscrições. Já falei que as vagas são limitadas. Muitas vezes as pessoas não acreditam, só acreditam depois que fecha, mas elas são limitadas mesmo. Vamos ver aqui. Opa, peraí. Deixa eu só ver se eu consigo falar com a Olga. Olgolina. Olgolina, onde está você? Aqui. Vamos adicioná-la. Vamos tentar novamente. Karen Flix. Ai, adorei. Bah, olha, tem que ter disposição, hein? Porque eu falo pra caramba. Hoje eu estava, inclusive, gravando as últimas aulas do módulo avançado do programa. E a minha editora mandou assim, Karen, tu fala demais, meu Deus do céu. Nem a editora me aguenta mais, para vocês terem uma ideia. Mas é que realmente eu tento passar o máximo de informação para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros, né, que a gente acabou cometendo por não ter orientação, por não ter a quantidade de informação que existe hoje em dia, a quantidade de recurso que existe, né? Então, isso é bem importante. A Olga disse que não está conseguindo enviar o convite. Olga, eu já te aceitei, Olga. Está carregando aí. Está carregando. Está carregando. Já te aceitei, Mix. Volte, Mix. Vamos ver, vamos ver. Faculdade vale a pena? Tem vídeo falando sobre isso, tá? Tem vídeo lá no YouTube falando sobre isso. Mas eu acho que o mais importante são habilidades técnicas e não técnicas bem consolidadas. Na aviação, eu vou dizer para vocês, pouco importa os teus diplomas. Pouco importa. Ninguém quer saber quantos diplomas tu tem. Querem saber que se te jogarem no simulador, se tu vai dar conta do recado. É isso, tá? E se na entrevista tu vai saber te portar, tu vai saber responder, tu vai ser assertivo, se tu teve boas experiências. Na aviação, importa mais como tu faz, o que tu faz, do que quantos diplomas na parede tu tem. Entende? Eu fiz faculdade, eu aproveitei muito a minha faculdade para me desenvolver, mas eu acho que a carga de conhecimento que eu adquiri, de experiência que eu adquiri, foi mais importante do que o diploma na parede. A empresa aérea não está nem aí para os diplomas, na verdade. Eles estão aí para as tuas habilidades. Vamos tentar puxar a Olga aqui. Deixa eu avisar ela. Um instante, por favor. Deixa eu avisar a Olga aqui, ver se não vai cair o celular. Tenham paciência que o conteúdo está bombando. Te enviei aí o convite, Alguinha. Vê se tu consegue aceitar aí. Tempo no Estacavoque. Como assim, jovem? Dicas de Aeroclube. Paulo, lá dentro do programa a gente tem uma tabela para escolher Aeroclube. Tá? É uma das coisas mais sensacionais que eu acho que eu já fiz na vida. Tá? É uma tabela para escolher Aeroclube segundo alguns critérios e alguns requisitos que vocês precisam enxergar dentro da instituição. E aí, basicamente, vai somar pontos. E aí também tem uma tabela de acordo com o teu perfil comportamental que tu mapeou lá com a Olga. E aí a gente vai comparar esses pontos e tu vai escolher o Aeroclube de acordo com a tua tabela e com a tabela de pontos do Aeroclube. É bem legal. É uma forma de racionalizar a escolha do Aeroclube. A escolha do Aeroclube é um negócio muito importante.
porque é onde tu vai passar grande parte dos teus dias, grande parte da tua formação, e é como se fosse, eu sempre falo isso, né? É como se fosse uma seleção ao contrário. Então, quando tu faz uma seleção, a empresa está selecionando os candidatos, né? E quando tu escolhe o Aeroclube, tu deveria estar selecionando os aeroclubes, né? Então, de acordo com aquelas coisas que tu acha interessante. Então, é de acordo com aquelas coisas que o teu perfil comportamental valoriza, né? E acha importante e tem essa necessidade. Então, é bem legal. É normal ter medo do CMA? É normal, tenho medo até hoje do CMA. Toda vez que eu vou fazer CMA, eu fico com medo. Vá que não passe. Né? Mas é tranquilo, é exame, um check-upzão. Também tem vídeo no YouTube sobre isso, tá? Pessoal, a Olga não está conseguindo voltar, então deixem um salve aí para a Olga, agradeçam a Olga, tá? Mandem um abraço para a Olga no chat, ela tá aí, mas ela não está conseguindo voltar, algum problema técnico, pode ser até algum bug aqui. E eu vou escolher mais uma pergunta para responder, porque já varamos muito tempo aqui, já passou 1 hora e 20. O máximo que a gente consegue ficar aqui é 1 hora e meia. Então, mandem mais uma pergunta aí que eu faço questão de responder ao vivo, tá? E mais informações eu vou pedir para vocês. Lembra, informação é diferente de orientação, tá? Informação, ela tá disponível, ela tá lá no YouTube, é só tu ficar com a bundinha sentado na cadeira e assistir. Basta isso, a gente já fez tudo por vocês. Tá tudo lá. Playlist de dúvidas frequentes e playlist de passo a passo da formação. Isso aí é fundamental para que vocês possam ir para a Semana do Rumo Certo. Tem que se inscrever para participar, tá? Semana do Rumo Certo, a gente está nos últimos dias de inscrição, tá? Acabou a live aqui, vai lá no link da bio, se cadastra, a semana é 100% online, 100% gratuita. Segunda, terça e quarta vão ser 3 aulas. Nessas 3 aulas a gente já vai dar muito conteúdo de orientação para vocês, já vai dar alguns caminhos muito importantes, eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na vida de vocês. E aí, quarta-feira, a gente abre as inscrições, tá? Finalmente, depois de vários anos aí estruturando esse programa, mais de 7 meses gravando, terminamos de gravar hoje, inclusive, o último módulo, e vai ser bem legal. Quem quiser participar do programa completo vai conseguir trilhar todo esse caminho de mapeamento, de perfis, de se descobrir, de saber quem tu realmente é, de entender o que isso significa na tua vida, o que isso significa na tua carreira, vai aprender a identificar outros perfis, se comunicar melhor com eles, aumentar a tua produtividade, começar a pensar e a desenvolver habilidades não técnicas. Então, tudo isso. E depois, quando vocês tiverem passado por todos esses pilares com a Olga, a gente entra, então, na parte de orientação básica comigo. Falamos uma série de elementos lá, vocês vão ter acesso a tudo isso durante a semana. Vou deixar vocês um pouquinho curiosos, para não entregar todo o ouro aqui, para vocês participarem da semana no Rumo Certo, a partir de segunda-feira. E aí, a gente entra também na orientação avançada, falamos sobre planejamento financeiro, falamos sobre empregabilidade, enfim, falamos sobre, assim, esse programa, ele foi uma vontade que eu tive de falar tudo que eu gostaria de falar para qualquer aluno meu, e que eu não consigo falar um por um. Então, vai ser bem legal, quem quiser embarcar com a gente, quarta-feira a gente abre as inscrições, vai ter uma condição promocional, tá? Vão ter 2 planos, sem mentoria e com mentoria, e vai ter uma condição promocional de lançamento, tá? Depois a gente fecha as inscrições, e aí a gente não sabe o que vai ser, se a gente vai abrir de novo, ou se, enfim, a gente não sabe como que a gente vai fazer, a gente vai dar atenção para as pessoas que estiverem lá dentro. Beleza? Então é isso aí, ó, 1h21 de live no Instagram, direto, respondendo perguntas aí que foram mandadas pela audiência. Não conseguimos responder todos, né? Muitas as dúvidas se repetiram, a gente acabou englobando aí em alguns elementos, como o valor, a idade, a mulher, inglês, requisito, como saber se tem aptidão, né? As principais dúvidas aí, dúvidas bem legais que a gente recebeu. E alguém perguntou aqui, eu disse que eu ia responder mais uma pergunta, tá? Uma pergunta importante, né? Não acho que seja a pergunta mais importante, mas acho que é algo bem relevante, né? Algo que todo mundo valoriza aí, que é a questão salarial, tá? Na instrução de voo, o instrutor ele não ganha muito, né? É um primeiro emprego, digamos assim, é um step, né, para tu ir para uma carreira
uma carreira na aviação. Táxi aéreo aí, copiloto vai tirar em torno de uns 3 mil a uns 4 mil. Comandante vai tirar aí de uns 8 a uns 10 mil, tá? E na linha aérea, agrícola é por safra, né? Então, por safra, a cada 6 meses vai tirar aí 50 mil, 80 mil, 100 mil, dependendo de onde voa. E o piloto de linha aérea, copiloto, tira em torno aí de 8 a 14 a 15, dependendo da empresa aérea. E comandante de 15 a 20, 25, podendo ser maior ainda, dependendo das atribuições desse piloto na empresa, né? Então, se tu é instrutor, se tu é instrutor de solo, se tu é instrutor de voo, se tu é checador. Então, a carreira é bem próspera, né? A gente sabe que ali os primeiros empregos não se ganha tão bem, como em qualquer profissão, mas o futuro é bastante próspero. Não sei o que vocês acham, né? Se é interessante para vocês. Eu, particularmente, eu acho o salário bem atrativo e dá para viver muito bem desde copiloto, né? Então, pô, quanto que eu falei aí? De 8 a 14, né? Dependendo da empresa aérea, é bem legal. Líquido, tá? Bruto é maior, né? Esse que eu falei é o líquido. Então, é isso aí, pessoal. Sinceramente, não acho que o salário, o valor é a coisa mais legal da profissão, é muito bom, mas eu acho que o estilo de vida, a possibilidade de, enfim, tá voando uma máquina daquele porte, né? Um equipamento bacana por vários lugares, enfim, é um estilo de vida e só quem ama aviação e quem respira aviação consegue entender. Tenho certeza que todo mundo que está aí, ó, tem 25 pessoas até o final, depois de 1h30 de live, então tenho certeza que vocês sabem o que eu estou falando. Beleza? Vamos ver se eu consigo puxar a Olga aqui só para ela dar um tchau para vocês. Vamos ver, última tentativa. Última tentativa, ó. Socorro! Nossa, agora ficou tudo pixelado. E aí, voltou. Meu Deus do céu, gente. Não chegava na solicitação, acho que eu mandei uma solicitação e aí eu não conseguia mandar outras e ficou travado. Legal. Então eu já acabei com as dúvidas aqui. Não, eu já mandei, já concluí aqui, já respondi a última, que foi relacionada aos salários, né? Que, como eu falei aqui, não é a coisa mais importante, mas eu acho que é legal saber, né? É legal saber para onde tu tá indo, o que vai ter lá na frente, né? Então, falei aí os salários de táxi aéreo, de instrutor. Na hora que eu tava tentando. Quer responder? Dá quero. tempo, ó. 5 minutos, tá contigo. Vamos lá. Como se diferenciar no currículo? Era assim a pergunta? Eu acho que era. Enfim. Olha só. O currículo é só cartão de visitas. Então, ele precisa conter algumas habilidades, algumas qualificações, técnicas e não técnicas. Claro que você não vai pôr no seu currículo: sou bom em comunicação, sou bom em trabalhar em equipe, né? Mas você vai trazer exemplos da sua vivência profissional que mostre para a empresa que você tem essa competência, essa habilidade. Então, não só quais foram as suas experiências, mas você separar algumas qualidades, algumas habilidades, algum conhecimento específico que você teve em experiências anteriores, vale bastante, tá? Então, a gente tem que levar em consideração que o recrutador, quando, né, é um recrutamento mais estruturado, o recrutador ele tem 30 segundos para gostar do seu currículo. Então, você tem que mostrar logo no começo do currículo a que você veio. E aí, sim, ele vai ser atraente. Então, as qualificações, né, o resumo de qualificações ali, ele faz toda a diferença para você ter um bom cartão de visitas. Legal, show de bola. Então é isso aí, pessoal. Quem tem dúvida sobre a carreira, sobre a formação, primeiros passos, ficou com alguma dúvida ainda, canal do YouTube, tá? Canal do YouTube, vai lá, tem desde o início, eu vi uma pergunta aqui, qual o meu primeiro passo? Cara, vai lá no canal do YouTube e assiste a playlist de passo a passo da formação. São 2 vídeos com 30 Até pra ver minutos. Se você se identifica, né, com a profissão. Exatamente, exatamente, tá? Tema de casa de vocês, eu quero que vocês se comprometam com isso, para aproveitar a semana do rumo certo, para ir para a parte de orientação, a parte de informação precisa estar 100%. Canal do YouTube, vai lá, estuda aquele negócio e a gente se vê na semana do rumo certo. Não se cadastrou ainda, vai agora lá no link da bio, se cadastra e a gente vê vocês para aprofundar esse conhecimento
na semana que vem. E quem quiser embarcar com a gente, quarta-feira é o dia. Gente. Olga? Isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi, que vocês queriam saber, né, não técnica, pode mandar lá no direct que eu vou responder o máximo que eu conseguir ali das perguntas que vão ficar. Show de bola. Então é isso aí. Tá encerrando por aqui. Uma boa noite para todo mundo. Vemos vocês na semana do Rumo Certo, segunda, terça e quarta-feira. Valeu, Alguinha!